Pais e irmãos, boa noite. Vamos orar pela Tawana, que vai trazer a palavra hoje. Amém. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor Jesus, te agradecemos. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pois até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor guiou todos os nossos passos, meu Pai. Então nós te agradecemos, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, revestir, Senhor Jesus, a Tawana, meu Pai, de todo o poder e toda a glória. Guarda, Senhor Jesus, a vida dela, meu Pai, que o Senhor venha através da vida dela, meu Pai, falar, Senhor Jesus, aquilo que está dentro do teu coração, meu Pai, vindo da tua vontade. Usa, Senhor Jesus, a tua serva, meu Pai, conforme o Senhor desejar. Que o Senhor venha, meu Pai, trabalhar nos nossos corações, meu Pai, que essa palavra que vai ser semeada hoje, Senhor Jesus, seja uma palavra, seja uma semente, meu Pai, que venha dar frutos, meu Pai, no nosso coração. Acampa, Senhor Jesus, teus anjos e arcanjos, meu Pai, ao redor desta igreja, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, blindar, Senhor Jesus, a gente com uma redoma de fogo, meu Pai, para que nenhum roubador, meu Pai, da palavra, Senhor Jesus, venha, meu Pai, atrapalhar a nossa atenção, Senhor Jesus. E que o Senhor possa, meu Pai, trazer uma palavra abençoada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos, paz do Senhor, amém. Não é fácil estar aqui. Se a gente subir 3 vezes por semana, 3 vezes por semana dá medo, dá vergonha, dá nervoso, porque é uma responsabilidade realmente muito grande. E mesmo que a gente fale toda vez, ainda toda vez será necessário lembrar que dá nervoso e é uma responsabilidade muito grande. Porque não é qualquer coisa que nós vamos ler, não é qualquer coisa que nós vamos falar, é a palavra do Senhor, né? Então temos que ter muito temor, amém? Hoje, irmãos, o Senhor, Ele me deu a passagem em Filipenses 1. Eu fui buscar no Senhor quando eu vi que ia ser eu, fiquei nervosa, mas eu fui buscar no Senhor, irmãos, e olha, foi uma batalha assim na mente, porque ao mesmo tempo que eu consegui ouvir o Senhor, era um tormento tão grande dentro da cabeça, com tanta coisa que a gente tem para resolver, que foi preciso realmente assim um momento de clamar ao Senhor para silenciar tudo ao redor, e não questão física, sabe? Mas eram tantos pensamentos. E é nesse momento que a gente vê como a batalha para a gente estar aqui, perseverar na presença do Senhor é difícil. É nesses momentos quando a gente vê que se a gente tem alguma responsabilidade para exercer aqui dentro, a luta parece que dobra durante a semana, as coisas acontecem, tudo dá errado. Mas maior é aquele em quem nós servimos do que aquele que tenta nos parar. Então, por isso eu glorifico a Deus, porque Ele tem me sustentado, tem nos sustentado, né, nos cultos de quinta. Quem não vem perde e quem vem é abençoado, porque tem sido palavras abençoadas. Em Filipenses 1:12, aqui nessa carta de Filipenses, Paulo ele está escrevendo, né, para a igreja de Filipos. Ele está preso mais uma vez. E ali ele está exortando e trazendo ali para os filipenses para que eles se animem, para que eles vejam como servir ao Senhor é bom. Mesmo naquela condição que ele estava alegrando o povo de Filipenses. E também estava exortando, porque a palavra do Senhor, ele é ânimo, ele é vida e é correção. E aqui em Filipenses 1:12, Paulo ele diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então aqui Paulo ele nos conta que diante do que aconteceu com ele, para nós, né, vamos pôr assim, né, é uma situação que a gente ia ficar revoltado, porque ele era inocente. O que ele estava fazendo? Ele estava pregando amor, ele estava levando a salvação, coisas que foram anunciadas pelos profetas durante anos, centenas de anos. E ele estava preso. Mas Paulo, ele via além da situação. Ele conseguia olhar além do que aquela situação estava acontecendo na vida dele. Ele estava preso, ele estava,
ele não podia ter a liberdade de transitar, de ir ali e vir aqui, ele não podia falar o que ele queria, mas ainda assim ele entendia que aquilo era um propósito do Senhor. E muitas vezes a gente não entende, né, por que tanta situação se levanta na nossa vida. Mas, às vezes, as situações nas nossas vidas se levantam não só por causa do que fizemos ou de quem somos, ou porque estamos passando por prova ou deserto, mas é que tudo é para a honra e glória do Senhor. As situações boas e as situações ruins. E Paulo ele vem trazendo isso para animar o povo, né? Não adianta a gente fazer 1000 situações, achar 1000 conclusões ou resoluções que não vai dar. Se é para a honra e glória do Senhor, tudo vai acontecer conforme a vontade dele, no tempo dele. E aqui Paulo, ele vai trazendo de uma forma em que a conduta dele dá testemunho do que ele vive. Não adianta ele simplesmente pregar. Imagina para aquelas pessoas naquela época ouvindo Paulo falar: esse cara outro dia, como disse o Bruno, estava perseguindo os cristãos, quem é ele para falar? Mas a conduta dele testificou o que ele falava. A conduta dele mostrou que realmente havia tido transformação. E eu acredito que, né, assim como nós vivemos hoje em dia, se uma pessoa chega e fala, você não vai dar credibilidade. Se você vê ela agindo, se você vê ela fazendo, ela tem muito mais propriedade para falar. É a mesma coisa, uma pessoa que nunca teve filho, vir dar conselho sobre criar filho. A gente que é mãe fica olhando e fala: deixa tu ter o seu. Você vai saber. As pessoas não sabem como são. Então você ouvir de alguém que não vivenciou, não vai te passar confiança. E aqui Paulo, ele está testemunhando de Cristo com o comportamento dele. Porque ele podia estar revoltado, ele podia estar irado, ele podia falar: Jesus, o Senhor me chamou. O Senhor me escolheu, por que eu estou passando por isso? Não, ele simplesmente confiou no Senhor. E confiar não quer dizer entender ou concordar, mas é confiar. Saber que tudo vai dar certo. E assim, o nosso corpo, as nossas ações, elas falam mais que as nossas palavras. Às vezes a pessoa é calada, ela não é de conversar. Mas o comportamento dela testifica de quem ela é no Senhor. Às vezes a gente não conhece a pessoa intimamente, mas você vê as atitudes que ela tem. E aí você pode falar: não, realmente essa pessoa, ela mostra Deus no amor, na compaixão, na misericórdia. A gente pode testificar de Deus numa pessoa através de um sorriso, de um abraço que a pessoa dá, num momento que a gente não está bem. Quantas vezes a gente ouviu aqui de pessoas que não estavam bem e receberam um simples abraço de uma das crianças e se sentiram renovadas ali. Isso vai testificar do Senhor. Quando a gente não vive o que a gente diz, a gente acaba sendo hipócrita. A gente acaba sendo como aqueles fariseus que pregavam, que jejuavam nas esquinas, mas na verdade eram vazios do Senhor. Precisamos realmente nos policiar, porque a hipocrisia, irmãos, ela desagrada ao Senhor. O Senhor Jesus fala: bando de hipócritas. Hipócrita é aquele que fala, que cobra, mas não vive o que pede, não vive o que diz, não vive o que cobra dos outros. E é muito mais fácil para a gente identificar no outro o erro do que em nós mesmos. Então a gente tem que pedir ao Senhor muito mais discernimento e muito mais revelação de quem nós somos. Precisamos realmente entender quem somos no Senhor e também os nossos defeitos, onde é preciso sermos corrigidos. Amém? E ainda em Filipenses 1, no versículo 28, aqui diz: sem forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Irmãos, uma das coisas que testifica do Senhor é a coragem. A coragem é preciso sabedoria
porque a gente tem que ser prudente. Ser corajoso não é ir de peito aberto naquilo que você não conhece ou no que você ainda não está preparado, mas é ter prudência, saber até onde vai o seu limite, saber até onde você está pronto, até onde você aguenta ir. Uma vez eu fui me meter a besta, porque eu sou curiosa, eu fui me meter a besta em ler um livro, e ali naquele livro eu entendi que eu não estava preparada, porque eu não tinha entendimento ainda para ele, eu não tinha me preparado para ler ele, eu não tinha me revestido, enfim. Na época até foi o Diego que conversou muito comigo sobre isso, e ele falou assim, tudo que você for ler, tudo que você for saber, ora ao Senhor, não vai pela curiosidade, porque foi complicado, irmãos. Foi o inimigo ele se levantou de uma forma que eu não dormia à noite. Foi muito tenso. E aí eu comentei com ele, ele me explicou, ele conversou comigo, porque até então eu não via sentido uma coisa na outra, né? Faz muito tempo, né? Hoje, graças a Deus, o Senhor tem me ensinado muitas coisas. Mas às vezes a gente erra por falta de sabedoria mesmo. Mas a gente tem que ser prudente. A coragem, a gente precisa saber que ela não é ausência de ter medo. A coragem, ela surge com o medo. Porque se a gente não enfrentar aquilo que a gente teme, não existe coragem. É simplesmente uma ação. A gente vai. Quando a gente tem medo e a gente enfrenta e a gente faz pelo amor do Senhor, a gente está sendo corajoso, que é entender que a força não está em nós. O poder não está em nós. O fazer não será de nós, será do Senhor. Então, muitas vezes, a gente fica com medo, né, de comprar brigas, batalhas, né, orar, interceder pelas pessoas. Ai, vai vir retaliação. Ai, vai vir isso, vai vir aquilo. Você tem que ser prudente. Você não vai sair comprando aí, né, lutas que não são suas, desertos que não são seus. Mas se o Senhor te direcionou, se prepara, vai, não tenha medo. Se o Senhor confirmou com você, vai. Porque o Senhor quem vai garantir todas as coisas. Quando a gente sobe aqui não é fácil. Dá medo, dá vontade de falar, não, hoje eu não estou bem. Não, hoje não sei o quê. Ai, hoje eu não consigo. Dá, gente. Dá medo. Dá medo porque é uma responsabilidade muito grande. Não é qualquer coisa que a gente está falando, não. É a palavra do Senhor. E Ele diz, ai daquele que acrescenta algo ou tira algo. É um temor muito grande. Mas a gente busca no Senhor, porque a gente crê que é o Espírito Santo agindo. Então, a gente precisa entender que outra conduta que testifica do Senhor é a coragem. Independente do medo, independente de quem a gente acha que é. Por mim, eu me olho e falo, Senhor, eu não sou capaz de nada. Quantas vezes já falei, Senhor, por que eu? Por que eu tô, né? Por que eu tô nesse ministério? Por que eu tô nisso? Eu não sou capaz. Senhor, eu não tenho. Senhor, não posso. Mas o Senhor, Ele acredita em mim. Então eu preciso confiar na escolha dEle. Independente do que eu imagine ou do que eu pense de mim mesmo. E o inimigo, ele vai saber parar a gente. O inimigo, ele conhece cada detalhe das nossas vidas mais do que a gente. O inimigo tem lembranças de coisas que aconteceram na nossa vida que a gente esqueceu. E ele usa essas coisas para nos paralisar. Ele sabe os nossos medos, os nossos gatilhos. Ele sabe tudo aquilo que faz a gente retroceder. Ele sabe como despertar rebeldia dentro do nosso coração. Ele sabe como despertar ira. E ele vai fazer tudo isso para nos parar. Conheço pessoas que quando começavam a ir para a igreja, começavam a ver as coisas, começavam a ouvir e aí paravam. E simplesmente falavam, eu não vou mais, porque quando eu começo a ir, eu começo a ver, então eu não vou mais. O medo, ele é usado para nos parar. A vergonha, muitas coisas. O inimigo, ele vai tentar nos parar dia após dia, hora após hora. E não importa o quanto a gente persiste, ele vai persistir. Ele vai persistir porque ele não está atrás daqueles que já está ganho para ele. Aqueles que já estão vivendo a vida como ele quer, para ele já está ganho. Ele quer quem está tentando, quem está se esforçando. Ele quer aqueles que estão realmente falando, Senhor, está com a oferta daquela viúva. Senhor, eu só tenho isso, mas o que eu tenho eu te dou. É a minha pouca força, é o meu pouco humor, é o meu pouco fazer. Senhor, é o máximo que eu tenho agora. Mas eu creio que o Senhor é fiel para multiplicar. E é atrás desses que o Senhor
né, ele está buscando. Ele quer aqueles que realmente quer. Então nós precisamos realmente crer que nada vem da gente. Nada vem da gente. E o medo, ele é uma das coisas que para muitas pessoas. Principalmente quem está chegando, quem é mais jovem. A gente, quando está chegando na igreja, eu lembro que eu tinha muito medo dessas coisas. Nossa, como eu tinha medo dessas situações espirituais que aconteciam na minha vida. Eu lembro uma vez que o inimigo veio e eu tinha tanto medo que eu só falava: Senhor, eu tenho medo, Senhor, eu tenho medo. Não conseguia orar, não conseguia repreender, e Deus foi misericordioso. Mas hoje eu sei. Hoje o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem, preparado os pastores, a pastora, para ensinar a gente com muita sabedoria, porque é um poço de sabedoria assim que o Senhor derrama sobre a vida deles. Se a gente quiser, a gente vai se beneficiar disso sim. Então, eu creio que basta a gente buscar. Não é fácil, porque é preciso sacrificar a carne, sacrificar os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso tempo livre, mas vale a pena. A gente sabe que vale a pena. E nesse momento a gente precisa entender que a gente é pó, viemos do pó. A gente é feito do barro, o Senhor nos moldou. A gente por si só não é nada. Simplesmente somos carne que será desfeita quando formos enterrados. É isso. Mas tudo que acontece, tudo que faz, tudo que seja, é do Senhor. Ele nos capacita, Ele faz através de nós. O que é um alicate? Se alguém não for lá e manusear ele com sabedoria. Somos nós, sem o Senhor. Somos uma ferramenta inútil. Somos ali uma ferramenta parada. A partir do momento que a gente se abre para o Senhor, para trabalhar em nós, nós nos tornamos úteis na mão do Senhor. E não porque merecemos ou porque somos capazes, mas porque o Senhor achou graça diante de nós. O Senhor olhou para nós e teve misericórdia. Amém? Agora em Filipenses 2:1, aqui Paulo diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Irmão, é assim, quando a gente decide servir ao Senhor, a nossa vida não é mais nossa. Sim, temos nossas tarefas, os nossos afazeres, compromissos, trabalho, casa, família, lazer, que é muito importante, o nosso casamento, a comunhão. Mas a gente precisa entender que o nosso ser tem que estar em prol do reino, tem que estar a favor do reino. Então, em todo momento, nós temos que estar trabalhando para o reino, seja em oração, seja em atitudes, seja numa palavra, seja num abraço. O nosso ser foi feito para glorificar o Senhor. E sim, temos pecados, cometemos erros, falhamos, porque a gente ainda não atingiu a perfeição que o Senhor planejou para nós. Senão não estaríamos mais aqui, que é o que eu acredito. Eu acredito que ainda estamos no processo. Faz, desfaz, Deus molda o barro, tira as rachaduras. Mas aí surge uma outra, aí é preciso desfazer de novo. E aí o Senhor vai lá e nos molda de novo. E muitas vezes a gente é que nem um machucado. Às vezes a gente só encontra uma ferida que foi muito mais profunda na hora de limpar a superfície. Aquela ferida ficou tantos anos esquecida que na hora que foi limpar viu que estava muito mais grave, que estava muito mais profunda. Então a gente está em constante transformação, em cura, em renovação. Mas a gente tem que entender que até as nossas dores o Senhor usa para a honra e glória dele. Muitas situações das nossas vidas que nos machucaram ou que ainda nos machucam servem de consolo para os outros.
serve para edificar a vida dos outros. Quem aqui nunca passou uma situação que nem a Dea falou, né? Contou a história dela e serviu para alguém? Foi uma dor. Todos nós acho que já passamos por isso. Mas essa dor ali na frente nos tornou forte, nos tornou, né, sábio naquela situação e foi usado para edificar na vida de alguém. Então a gente precisa realmente, né, entender que mesmo que doa, mesmo que seja sofrido, temos que confiar no Senhor. E nem sempre quando a gente age dessa forma, né, que ali o Senhor fala que devemos ter amor ao próximo, servir ao reino, fazer o que é bom, nem sempre a gente vai ter um reconhecimento. Não é recíproco. Às vezes você vai fazer o bem para uma pessoa que te odeia, que fala mal de você, que se pudesse dava na tua cara. Às vezes a gente vai fazer o bem para uma pessoa que ela não está nem aí para você ou para o que você fez. Mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer mesmo assim. É muito fácil a gente fazer para quem a gente gosta, para quem a gente ama, ou para quem é grato. Mas o Senhor, Ele nos chama para fazer o que é certo, o que é bom. Não só para quem reconhece ou para quem demonstra gratidão, mas para aquelas pessoas que também são duras de coração por algum motivo. Eu acredito que ninguém é mal por si só. Eu tenho muita fé nas pessoas, eu falo pro Bruno. E eu sempre acredito que existe bondade em todo mundo. Mas às vezes acontece tantas coisas nas vidas das pessoas que elas se fecham. Elas criam casca dentro do coração e vai ali tentando se proteger de alguma forma que se torne inacessível. Então, a gente às vezes precisa ter atos de amor, de bondade para aquelas pessoas que ninguém faria. Aquelas pessoas que muitos olham e não dão nada. Porque um dia eu fui olhada dessa forma. E eu entendo que nem todo mundo sabe da nossa realidade. Só a gente e Deus. Então, muitas vezes, uma palavra, uma ação, uma atitude muda tudo. Muda tudo. Um olhar diferente, um bom dia diferente pode mudar o dia de alguém. Então, a gente precisa se atentar que todas as nossas ações, elas precisam testificar do Senhor. E aqui diz para a gente agir com humildade. O Senhor Jesus, ele era humilde, ele lavou os pés dos discípulos como servo. O Senhor Jesus, ele servia o povo. O Senhor Jesus, ele não tinha casa, ele não tinha uma morada fixa. E ele é o nosso maior exemplo. O Senhor Jesus, ele serviu a todos aqueles que andaram com ele, com amor, com misericórdia. E a gente precisa agir assim com as pessoas. E não só fora de casa, dentro de casa. Como eu vou testificar se dentro da minha casa eu não consigo ter paciência com as minhas filhas? Não é fácil. A gente sabe que vida de mãe, de pai, não é fácil, não. Todo dia a gente é testado, todo dia a gente é provado. Tem hora que é só o sangue do cordeiro na nossa vida. Eu brinco assim, eu vou pegar assim, a menorzinha e enfiar num lagar de óleo ungido e chacoalhar assim para ver se dá uma melhorada, porque tem hora que a gente não sabe o que fazer. E aí eu falo, Deus, o que eu faço? Eu corrijo, eu converso, eu ignoro, sigo minha vida, eu não sei. Não sei o que eu faço. Não é fácil, mas a gente precisa dar bom testemunho em primeiro lugar naquilo que o Senhor nos confiou. Na nossa casa, no nosso trabalho, com as pessoas próximas, com os nossos familiares, com o nosso ministério. A gente precisa ter prontidão, amor, tem que ter entendimento, tem que ter compreensão. Nem sempre você vai estar no bom dia e aí alguém vai chegar com uma palavra de conforto, uma palavra de amor. Às vezes a pessoa está num dia pior que o seu. Às vezes a pessoa está com um turbilhão de coisa que ela nem percebeu que você deu bom dia. E aí por você já não estar num bom dia, você já... Opa, peraí. É preciso entender que a gente precisa ser a nossa melhor versão todos os dias. E isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito, quer dizer que a gente está tentando todos os dias ser mais parecido com Cristo. E a humildade é entender que Cristo foi humilde, então eu preciso ser humilde. Ser humilde é entender que eu não sou melhor do que ninguém,
que eu não sou mais do que ninguém. Ser humilde é servir, igual Jesus serviu, sendo filho de Deus. Jesus foi filho do Altíssimo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus se ensinava na sinagoga desde pequeno. E ele tinha humildade, ele obedecia os pais. Ele era respeitoso, ele era bondoso. Jesus tinha mais entendimento de que todos os mestres na sinagoga. E ele não desrespeitou nenhum. Ele era ensinado pelo próprio Espírito Santo, coisa que muitos ali já não tinham mais, porque se apegaram à lei, se apegaram a dogmas, às regras. As regras não são nada diante do ensinamento de Jesus. Jesus, ele foi julgado pelos fariseus, ele foi julgado por aqueles que falaram dele, da vinda dele. Ele foi julgado por aqueles que se diziam conhecer as Escrituras, mas na verdade eles só tinham um ego inflado. Eles só estavam ali por eles mesmos. Estavam pensando nas regras deles. O que eles achavam correto, o que eles achavam certo. O que é certo, o que é errado, o Senhor fala aqui. E tudo que passa disso não é do Senhor. Tudo que passa do que está aqui vem do homem. Regras, coisas tão tontas, tão aleatórias que a gente nem sabe de onde surgiu. Se não está aqui, irmãos, não provém do Senhor. Existe a revelação da palavra, existe o entendimento que o Espírito Santo dá. Mas tem coisas que quando a gente conhece o mínimo do Senhor, a gente bate o olho e fala, isso daí não condiz com o Deus que eu conheço. A gente precisa desapegar disso, porque muitas vezes estamos julgando, estamos condenando, apontando o dedo por coisas tão banais, e ali a gente não vê que é uma pessoa que está precisando do Senhor. Uma pessoa que precisa de uma palavra. Às vezes a pessoa olha para você, sabe que você serve do Senhor, está esperando alguma coisa, mas não consegue buscar. Não consegue falar, irmão, ora comigo. Irmão, me dá uma palavra. Às vezes a pessoa não consegue por conta de coisas que diz respeito só a ela. E a gente, na nossa conduta de julgamento, olha e fala, aquele ali, ó, só Jesus na causa, para não falar outra coisa. Precisamos ser mais humildes, reconhecer que não somos melhores do que ninguém, porque assim como nós julgamos, também somos julgados. Quem aqui nunca foi julgado por uma postura, por uma fala, por um posicionamento? Quem nunca foi julgado por se manter fiel à vontade do Senhor? A gente sabe. O mundo aí está todo virado do avesso, e quando a gente se posiciona ao contrário de que tudo que é imposto aí, a gente é julgado automaticamente. O fato de a gente falar, domingo eu vou para a igreja, a gente já é julgado. Já olham, muitos olham torto. Se vê a gente com uma Bíblia, a pessoa pode não falar nada, mas a cara não nega. A cara não nega. Então a gente precisa lembrar que nós muitas vezes estivemos no lugar dessas pessoas. E temos que ter humildade. Humildade para abrir mão de nós mesmos. Podíamos estar em casa. Eu trabalhei hoje, estou cansada. Teve 16 bebês para mim cuidar. Podia estar em casa. Mas eu escolhi a melhor parte, escolhi estar aqui. Porque nada é de mim. O meu trabalho é do Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha família veio do Senhor. Então, a gratidão que eu sinto por todas as outras coisas que o Senhor já realizou, essa é uma forma de eu demonstrar, de eu retribuir. É muito pouco, muito pouco perto de tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor faz e ainda vai fazer na minha vida. Só o fato dele ter me encontrado já, não tem como retribuir. Então, um pouco do que eu tenho, a gratidão que eu tenho, eu prefiro estar aqui. A gente é muito criticado. Mas vocês estão na igreja todo dia? Mas vai ter isso, vocês não podem deixar de ir? Posso deixar de ir, mas eu não quero. Mas vai ter isso, vocês não podem vir para cá? Posso, depois do culto. Tem gente que, principalmente na família, que fala que a gente é muito bitolado, fala que a gente é isso, é aquilo, mas da minha vida sei eu. E pronto. É isso. O que para mim está certo, se está bom para o Senhor, é isso que importa. E é isso. E em Filipenses 2, do 2:5.
Estou tentando seguir para não me estender, irmãos, desculpa, tá? Se eu estiver me estendendo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pagar-se, mas esvaziou-se a de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Irmãos, a gente sabe que o dia do Senhor vai chegar, sabemos que um dia o Senhor vai nos recolher, se esse dia não chegar antes, e aí por causa disso a gente vai chutar o pau da barraca e vai viver a vida adoidada. Não. Ah, mas se eu me arrepender, ali o Senhor vai me perdoar. O Senhor é misericordioso, Ele é bom. A palavra dele diz que Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é justo. Ele é fiel à palavra dele. Se a gente não tiver um arrependimento verdadeiro, se a gente não tiver uma conversão verdadeira dentro do nosso coração, da nossa alma, com o nosso espírito ligado ao do Senhor, não adianta nada. Daí vem as obras mortas também. Não adianta a gente ser bondoso, a gente fazer 1000 caridades, ajudar o próximo, abraçar o próximo, e dentro de nós está uma bagunça que nem a gente entende. Tratar aqueles quando ninguém vê de forma cruel, ser indiferente ou julgar. Às vezes a gente não está bem, não tem paciência, isso acontece. Mas a gente precisa entender que isso não pode ser uma constância. Todo dia eu não estou bem, todo dia eu não estou legal, todo dia tem alguma coisa. Não é assim. A gente se esforça sim para fazer o nosso melhor. E simplesmente os dias maus vêm e tudo bem. Precisamos entregar aos pés do Senhor esses dias maus. Não viver Ele como prioridade. Ele não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é servir ao Senhor. Senhor, hoje eu não estou bem, mas ainda estou aqui. Limpa o meu coração, limpa a minha mente. E muitas vezes a gente não vai conseguir nem orar. Mas é entender que nada vem da gente. O Senhor Jesus se esvaziou dele. Ele era Deus. Ele estava com o Senhor e tudo quando tudo foi feito. Ele era o Verbo, é a vida. E ainda assim, ele orou ao Pai, ali no monte, pedindo para que, se fosse possível, o Senhor afastasse dele aquele cálice. Imagina como ele deveria estar. Com certeza ele não estava num bom momento. Eu imagino. Então eu entendo que de todas as coisas o Senhor Jesus, ele sabe cada situação com detalhes de riqueza que a gente passa no dia a dia. Eu entendo. E o Senhor, ele nos ensina de uma forma tão amorosa a continuar servindo, mesmo nesses dias maus, que só vai depender da gente continuar. Não importa quantas coisas aconteçam. Às vezes a gente não quer conversar, não está bem? Tudo bem. Se fecha, vai conversar com o Senhor. Entrega diante do Senhor. Às vezes é preciso, que nem a gente que tem filho pequeno, a gente não está bem, aí o filho vem, mãe, não sei o que, não sei o que. Mãe, não sei o que, não sei o que. Mãe, vê isso, mãe, vê aquilo. Aí a gente vai com aquele sorriso amarelo quando consegue. Legal. Mas aqui dentro, só Deus sabe como está funcionando. Então a gente precisa se esforçar, porque a nossa conduta tem que ser a melhor possível. E aqui no versículo 12 diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Cadê? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo, sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. É isso, irmãos, precisamos realmente ter uma conduta de servos, de filhos do Senhor. Precisamos ter uma postura de filhos do Altíssimo, de herdeiros e co-herdeiros do reino do Senhor,
quando estamos sendo vistos ou não. Às vezes o mundo é tão pequeno que se a gente bobear, tem alguém que conhece alguém do nosso lado e a gente não sabe. Esses dias eu descobri que eu trabalho com uma prima aqui. Imagina se lança outra coisa. Imagina, eu nem desconfiava. E, ó, já trabalho ali 3 anos com a pessoa, esse ano muito mais próximo. O que eu ia falar? Nada, porque a minha conduta teria dito por mim mesma. Então a gente precisa vigiar. E não só pelo fato de alguém falar, porque a gente tem que ser bom, precisa ter transformação. A gente quer transformação. Quantas vezes eu já orei, Senhor, eu quero, mas não consigo. Senhor, eu busco, mas não dá. Senhor, de mim não vai acontecer nada, só o Senhor pode mudar isso aqui em mim. Tem falhas na gente, no nosso ser, que realmente, infelizmente, o mundo construiu, que não vai depender da gente tirar. A gente precisa confiar que o Senhor é capaz para tirar e ser resiliente. O que quer dizer ser resiliente? É permanecer independente do que aconteça, confiando no Senhor. Traumas, medos, feridas, todos nós temos. Eu não sei se alguém aqui cresceu sem, sim, glória a Deus. Mas eu não cresci, não. E tem muita coisa dentro de mim que ainda apresento diante do Senhor e falo, Senhor, isso aqui ainda não está legal. Melhorou, mas precisa melhorar mais. Senhor, isso aqui eu já mudei, mas de vez em quando tem coisa que acontece que desperta isso daqui em mim. E são coisas que só o Senhor vai fazer. E são coisas que só o Senhor vai trabalhar. Então a gente precisa ser o mesmo na frente e por trás das pessoas, porque Deus continua vendo em qualquer lugar, até quando a gente dorme. Então precisamos expor diante de Deus, confessar quem somos diante do Senhor, para que as coisas aconteçam, para que as mudanças aconteçam e reconhecer as nossas falhas, porque é muito fácil eu falar, Senhor, eu tenho esse defeito, mas vida que segue, as pessoas que lutem. Não é assim. Senhor, eu tenho essa ferida, ela precisa ser curada. Ela precisa ser limpa, precisa cicatrizar, porque eu entendo que o propósito que o Senhor tem na minha vida é maior do que isso, que eu não posso ficar presa nessa ferida, eu não posso ficar presa nesse passado. E eu entendo que tudo que o Senhor vai fazer não é porque eu sou bonitinho, o Senhor gostou de mim, não. É porque através disso o Senhor vai alcançar vidas. O nosso propósito aqui é trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor. E enquanto tivermos certas feridas, certas chagas, certas mazelas, muitas vidas vão deixar de ser alcançadas. Todos sabem aqui, tinha problema com rebeldia absurda, gente do céu. Hoje eu olho para mim e dou risada de mim mesma. Porque eu não aceitava a correção, e eu ainda achava que aceitava. Mas e com o tempo o Senhor foi me mostrando e Ele foi curando, e hoje eu vejo quanta coisa eu perdi por conta dessa rebeldia. E eu falo todos os dias, Senhor, não quero mais isso na minha vida. E eu luto contra isso até hoje. E talvez daqui a alguns meses vocês escutem eu falar isso de novo, porque é uma luta constante contra o que foi parte de mim durante muito tempo. E é muito difícil vocês a gente tirar coisas que cresceram com a gente. Então somente o Senhor, Ele é capaz de entrar naqueles lugares que nem a gente mais tem acesso e nem mais consegue, agir para melhorar aquilo, para nos tirar de onde estamos. Precisamos desapegar das nossas dores, porque muitas vezes é muito fácil se apoiar nas nossas dores. Mas eu sou assim. Eu fiz isso porque eu sou assim. Não, mas o Senhor sabe como eu sou. Claro que Ele sabe, Ele é teu Pai. Mas isso não quer dizer que Ele quer que você permaneça assim. Se a gente está vendo o nosso filho fazer coisa errada, a gente está dizendo, a gente quer ajudar, quer curar um machucado, ele não quer lavar, não quer limpar. A pior coisa que tem é criança quando se machuca feio. Meu Deus do céu, como dá trabalho limpar um machucado? Ir para a lua não é tão difícil quanto limpar um machucado de uma criança, não é? Gente, vai lavar um machucado aberto com água e sabão de uma criança para você ver. É a luta do século. Mas a gente sabe o que é melhor para o nosso filho. E mesmo ele não querendo, a gente vai lavar. Mesmo a gente vai dar um jeito, vai esperar ele dormir, vai amarrar, vai travar, alguma coisa a gente vai fazer. Mas é isso. Ali a criança está relutando porque ela não entende. Mas a gente que é pai, sabe o que é melhor para o nosso filho.
Então que a gente possa realmente confiar no Senhor. Entender que às vezes a gente se pega coisas tão bobas, tão pequenas, religiosidades, problemas do passado, situações, coisas que mexeram com o nosso ego. Ah, mas o Senhor fez isso. Ah, não, eu não vou porque aconteceu isso. Para de meninice. Se a gente fosse deixar de fazer as coisas porque os outros falam, a gente não tinha vida. Não tem como agradar todo mundo. Se eu agir como o que um quer, não vou agradar o outro. E se eu agradar o outro, eu desagrado o terceiro. Não é assim. A gente precisa saber quem somos e saber que precisamos agradar a Deus. Precisamos agradar ao Senhor. O mundo vai achar ruim. Às vezes até quem é da igreja vai achar ruim. Mas tudo bem. Não estou aqui para agradar as pessoas. A gente tenta manter a harmonia. A gente tenta manter tudo isso. Mas em primeiro lugar, eu preciso agradar o Senhor. No versículo 3:1, aqui o Senhor fala, isso, Filipenses. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo a mesma coisa não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos circuncidados, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. Irmãos, a palavra do Senhor diz que é dia após dia, fazendo e refazendo as mesmas coisas. Paulo aqui fala que ele não se cansa de escrever as mesmas coisas. E é todo dia isso que a gente tem que fazer. Hoje eu quero ser uma pessoa melhor. Senhor, hoje que o Teu Espírito Santo me ajude a fazer isso ou a não fazer isso. Todos os dias, todos os dias. Ah, mas de novo essa situação? De novo essa situação. Senhor, mas de novo eu vou ter que fazer isso? De novo eu vou ter que fazer isso. Sabe por quê? Porque, assim, a gente brinca, né? É o trabalho de formiguinha. É um pouquinho aqui, é um pouquinho ali. E quando a gente vai ver, o Senhor trabalha de uma maneira, dentro do pouco que a gente faz, que a gente não entende. Mas a gente não vê o quanto que a gente já levou e já fez de pouquinho em pouquinho. Então precisamos realmente persistir, dia após dia, no pouquinho, naquilo que a gente faz e repetir. E se for preciso, faço de novo. E tem que ir? Vou de novo. Tem que trazer? Trago de novo. Tenho que falar? Falo de novo. Tudo bem. Às vezes é cansativo, às vezes a gente se irrita, mas eu estou aqui para servir. Não fui eu que disse, Senhor, eis-me aqui? Então eis-me aqui. Precisamos entender aquilo que nós nos comprometemos. E realmente agir, se empenhar, se dedicar para cumprir aquilo que prometemos. Não uma promessa, mas a gente se dispôs para o Senhor. Imagina se o Senhor voltasse atrás das palavras que Ele deu para nós. A gente ia se arrepender amargamente de não ter feito a nossa parte, né? Bom que o Senhor é misericordioso e sabe que a gente é falho desde o início. Mas a gente precisa se posicionar. Entender que não é porque somos assim que precisamos permanecer assim. Aqui continuando, no versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então a gente precisa agir, irmãos, se apegar no que o Senhor fala, no que o Senhor faz. Nada vai justificar, nada vai explicar. Precisamos confiar no Senhor. Entender que, independente do que aconteça, independente do que os outros digam, precisamos ter uma conduta que testemunhe do Senhor, que testifique do Senhor nas pessoas. Porque seremos referência, e não porque nós queremos ser referência, porque entendemos que todo o nosso ser, ele serve ao reino do Senhor, e ele será usado para alcançar outras vidas. Nós não somos nada, somos pó, somos ferramentas paradas, a não ser que estejamos nas mãos do Senhor,
não seremos úteis. Precisamos realmente ser usados pelo Senhor e nos deixar usar. A palavra do Senhor fala que, precisamos ter fé. Fé é a materialização daquilo que não se vê, que não se podemos tocar. Senhor, eu creio que eu vou mudar. Senhor, eu declaro sobre a vida da pessoa que vai mudar. Senhor, eu declaro sobre a vida da pessoa mansidão. Senhor, eu declaro sobre a minha vida controle. A gente precisa declarar. Abraão, quando o nome dele foi trocado pelo Senhor, ele declarava a bênção que o Senhor já tinha falado. E é assim que a gente precisa agir. A gente precisa usar as estratégias que o Senhor deu, as ferramentas que o Senhor deu. E aqui eu creio que nós temos muito embasamento, muita instrução dos nossos pastores para isso. Então basta a gente realmente se abrir, buscar, porque nós temos. Muitos aí nem conhecem seus pastores, nem tem contato. A gente tem um privilégio. E a gente tem o privilégio de mandar mensagem para nossas pastoras e ser respondido, não importa a hora. Quantos têm isso? Precisamos realmente, nos dedicar, buscar no Senhor realmente o que queremos. Senhor, eu não quero. Tudo bem, você tem livre-arbítrio. O Senhor não vai obrigar. Mas a partir do momento que a gente fala, Senhor, eu estou aqui, que a gente esteja aqui. Esteja com o nosso melhor dia ou no nosso pior dia. Esteja com a nossa melhor vontade ou esteja no nosso dia mais cansado, mas que estejamos aqui para o Senhor. Talvez o Senhor vai nos usar na rua, como já aconteceu, acho que com várias pessoas. O Senhor usa a gente na rua para uma pessoa que a gente nem conhece. Primeira vez que eu tive essa experiência, eu até chorei, porque eu fiquei emocionada. Eu sou emocionada, eu choro por tudo. Então, a gente precisa estar aqui para o Senhor. Entender que não é preciso ser apenas um ouvinte ou um telespectador das coisas do reino. Nós não estamos aqui simplesmente para presenciar o que o Senhor vai fazer. O Senhor nos chamou para estar dentro do que está acontecendo. O Senhor nos chamou para realmente agir dentro do reino de Deus. A gente precisa ser um agente participante, ativo dentro do reino de Deus. Então que a gente possa realmente se posicionar, buscar no Senhor o nosso melhor a cada dia. Que para a honra e glória do Senhor venhamos realmente ter uma conduta que reflita a imagem e semelhança de Deus. Amém? Até aqui o Senhor me deu, agradeço porque o Senhor é misericordioso e vê graça em nós que nem nós vemos. Amém? Paz, irmãos, palavra boa, glória a Deus pela vida da nossa irmã. E vamos dar a bênção, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este culto. Eu creio que o Senhor falou conosco desde o começo até o fim. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, então que o Senhor possa continuar nos conduzindo todos os dias das nossas vidas. Nos leva, Senhor Jesus, em paz, em segurança para as nossas casas, que nenhum carro venha quebrar, que nenhum prejuízo nas nossas vidas venha acontecer e que nós venhamos ter um final de semana abençoados pelo Senhor. E domingo temos culto, Santa Ceia. Glória a Deus. Até domingo, irmãos.